Nossas Bíblias, então, no Salmo de número 127. E o tema da meditação nessa noite é convivendo bem com sua família. Vamos fazer a leitura do Salmo, conforme está proposto. Aceitados mesmo, acompanhem comigo a leitura. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Com flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez? Coloque-se diante de Deus agora, abaixe a cabeça. Vamos pensar na nossa família. Cada um aqui tem um contexto, tem uma família específica. Deus, então, tem cuidado da sua família, tem cuidado da minha, tem cuidado das nossas famílias. Mas cada um tem o seu contexto. Cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas lutas. Vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez por esse dia. Obrigado a Deus porque nós podemos meditar na Tua Palavra com liberdade. Nós estamos aqui na Tua casa para aprender mais do Senhor e para adorá-lo, ó Deus, de todo o nosso coração. Seja por este momento seja um momento de edificação para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Quem tem um bom relacionamento com a família? Precisa responder. Mas eu queria dizer logo de imediato que eu não tive alguns privilégios que algumas pessoas têm. Eu sei, conheço a história de algumas pessoas aqui, eu sei que tem a vida, ou teve a vida um pouco bem parecida com a minha em relação à família, outros numa situação pior, outros numa situação melhor, outros que têm uma família grande, bonita, que se reúne, que está sempre junto, etc. e tal. Mas infelizmente eu não tive aquela vivência, aquela oportunidade de conviver com a família todo dia, de estar na casa dos parentes na minha casa, etc. e tal. Tive um contato durante alguns anos com a parte da família do meu pai. A parte da família da minha mãe é aqui de Campo Mourão, mas o meu pai é tudo lá de São Paulo. Então, é tudo afastado. Então, tive uma convivência boa. Conheci o Evangelho já um pouco tarde, depois, inclusive, da morte do meu pai. Então, não tive aquela união, aquela coisa gostosa. Quando a gente fala assim, vamos jantar em família, vamos almoçar em família, eu não tive essa experiência de uma maneira integral. Tive alguns momentos, mas há pessoas que têm o privilégio de ter esses momentos em família. Eu acho que e são momentos especiais. Não há família perfeita. Toda família há defeitos, há aqueles que são mais difíceis, outros que são mais fáceis de lidar, mas isso chama família. Nós vimos na mensagem de semana passada que a família é um projeto de Deus. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a convivência, como conviver bem em família. Eu, baseando nesse texto do Salmo 127, que também em algumas experiências da minha vida, alguns vão se identificar com elas, outros não, e talvez algumas outras coisas que eu for falando aqui, talvez vai de encontro com a sua realidade também.
eu quero destacar o versículo 4. É interessante pensar nele, com flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Esse salmo é um dos salmos que é conhecido como Salmos da Família. O outro salmo é o Salmo 128, do ladinho desse, que nós meditamos um pouco nele no dia do batismo, lá no Retiro da Família. Hoje, 127. O Salmo da Família, que traz como personagem principal Deus, aquele que constrói, que cuida, que sustenta e que abençoa a família do fiel. Será inútil construir uma casa se Deus não for o alicerce. Começa por aí. Deus tem que ser o alicerce das nossas vidas. Pedreiros constroem tijolos. Os homens, seres humanos, constroem lares. Essa é a diferença. E o fundamento para os nossos lares tem que ser Deus. Mas o fiel deve e pode se entregar completamente nas mãos de Deus e saber que Ele, Deus, tem bênçãos preparadas para os seus filhos. E aliás, falando em filhos, diz o versículo 3 que são herança do Senhor. Eu costumo dizer que eu sempre fui muito pobre. Quando Maria Sofia nasceu, eu me tornei milionário. Porque não há valor no mundo que é capaz de calcular o valor de um filho em nossas vidas. Não é verdade? E nós vamos falar sobre essa dinâmica do relacionamento. A Bíblia, na versão da linguagem de hoje, você tem essa Bíblia, ela intitulou esse salmo como um lar abençoado por Deus. É Deus abençoando a família do fiel. Mas como é a nossa família? Como nós vemos a nossa família? Como Deus anseia que seja a nossa família? O salmista então usa essa ilustração. Versículo 4. Como flecha nas mãos do guerreiro. Assim são os filhos nascidos na juventude. Vamos pensar. Os filhos são as flechas que estão nas mãos do guerreiro. Os guerreiros são os pais. Vou fazer uma pergunta. Se a flecha é o alvo, a culpa é da flecha ou do arqueiro? É do arqueiro. Afinal de contas, ele calcula, ele que mira, ele que então pode calcular a distância, a força, para onde a flecha será atirada. Eles são responsáveis, então, pela educação, pelo futuro dos filhos. Só que tem um detalhe: há algumas flechinhas meio rebeldes, que às vezes ela pega um vento, uma corrente de vento, e se rebelam para outros lados, mesmo quando o guerreiro, mesmo quando o arqueiro calculou direitinho. Mas nem tudo está perdido. A grande questão é que os pais sofrem quando as flechas, então, estão distantes do alvo que deveria ser acertado. Eu não sei vocês, mas pensando nessa palavra guerreiro, e pensando na minha infância, e pensando em desenhos animados, em histórias que eu vi, me vem na mente duas palavras: heróis e vilões.
pensando aqui, como guerreiro, os pais podem ser para os filhos tanto heróis quanto vilões. E também os filhos, como flechas, podem ser para os pais heróis e vilões. Porque dentro de um relacionamento depende das duas partes, para que as coisas possam caminhar bem. Eu acho que o orgulho do pai é dizer: meu filho se formou, meu filho tirou notas boas, meu filho é obediente, meu filho é isso, meu filho é tudo e tal. Então isso é a coroa de todo pai. E do filho ao mesmo tempo. Meu pai é exemplo, eu admiro meu pai e minha mãe, eles são modelos para a minha vida, são meus heróis. Pais, qual é a imagem que seus filhos têm de você? Você sabe qual é a imagem que os seus filhos têm de vocês? Filhos, qual é a imagem que os seus pais têm de você? Como tem sido o seu relacionamento familiar? Eu queria destacar algumas experiências, como por exemplo, em São Paulo eu iniciei meu ministério como pastor de jovens e adolescentes, não sabem disso. E naquela época eu fiz uma pesquisa com a seguinte pergunta para a juventude, jovens e adolescentes: qual é a sua maior dificuldade? E aqui vai um alerta muito grande. 70% das respostas foi em relação ao relacionamento com os pais. 70%, irmãos. Não era problema do namoro, não era problema de trabalho ou pessoal, era problema de relacionamento familiar com os pais. Isso preocupa, 70% do grupo, então indicou para isso. Eu não coloquei alternativa, eu só coloquei a pergunta. E quando eu fui fazer então o apuramento dos votos ali, da pesquisa, eu identifiquei isso. Isso me assustou bastante. E eu imagino que, na verdade, isso não tenha mudado muito. Na verdade, com o passar do tempo, as coisas estão piorando. Nós vemos aí nos noticiários cada notícia horrível em relação aos familiares, em relação à dinâmica do relacionamento dos familiares. Nós percebemos coisas horríveis acontecendo. Mas é algo que nos deixa sob alerta. Então eu quero pensar nessa dinâmica que acontece no relacionamento dentro da família, que às vezes nós não percebemos. Eu vou partir do ponto de vista como filho, alguém que cresceu observando os pais e a família. Começando quando nós somos crianças, e eu, como eu disse, talvez alguns aqui vão se identificar ou não com aquilo que eu falava. Eu acho engraçado é que quando nós somos crianças, tudo é perfeito. Tudo. O nosso mundo é perfeito. Nós não temos preocupações alguma, muito menos responsabilidades. Tudo realmente é perfeitinho. Tudo gira em torno de você, principalmente se você é o filho mais velho, né? Seu primeiro filho, então todas as atenções estão ali para você. Seus pais são excelentes, você não consegue enxergar um defeito dos seus pais, nada. O seu pai é o seu herói, a sua mãe, a sua Helena, e é tudo perfeito, tudo. Mas o tempo vai passando e nós chegamos na fase da adolescência. E o que era perfeito agora passa a ter algumas mudanças. Não é mais perfeito, começam a surgir os defeitos. Começam as cobranças. Agora você não é mais criança, mas você também não é adulto. E você é cobrado por aquilo que
nem você sabe que de fato você é. Às vezes você quer ter mais idade, às vezes você quer ter menos. Época de festa, época de datas comemorativas, você quer ganhar um presente, mas você não quer ser considerado como criança. Então, é uma época difícil para a adolescência. Nós temos a impressão que, na verdade, os nossos pais começam a nos odiar. Por quê? Porque eu não tenho mais vida. Meus pais não deixam mais viver. Eu não posso chegar tarde em casa, eu tenho horário para sair, horário para chegar, horário para acordar, horário para dormir, a internet é regulada, televisão, videogame, tudo é controlado. Os meus pais não querem que eu viva. Aliás, a vida deles está no final, eles não querem que eu viva. A minha vida está só começando. E eu acho que os meus pais estão fazendo muitas coisas erradas também. Aliás, com algumas leis novas hoje, eu posso denunciar o meu pai por abuso de autoridade. É que naquela época, quando eu era adolescente, não existia isso, né? Então é mais ou menos essa ideia dramática que um adolescente tem, de uma maneira geral, né? Da família. Eu não posso. Ordem, regra, tudo fiscalizado. Mas aí, nós vamos crescendo mais um pouco. E nós nos tornamos jovens. E aí, nós vamos olhar para aquilo que nós vivenciamos e nós vamos perceber o quanto os nossos pais foram sábios, na verdade. Mesmo que tenham errado em alguns momentos, nós começamos a perceber que o erro faz parte da vida. É normal. Mas na maioria das vezes, os nossos pais acertaram. Acertaram em relação aos nossos amigos, às nossas companhias, àquilo que nós queríamos fazer, aos nossos namoros. Interessante. Agora, mãe é outro mundo, né? Porque mãe tem um negócio que é esquisito demais. Se ela fala que vai chover, chove. Se ela fala que vai fazer frio, faz. O tempo vira. Não sei que acordo que ela tem com Deus, que acontece aquilo que ela fala. É terrível. Mas é interessante como nós podemos olhar e entendê-los. E aí a gente se coloca no lugar deles e a gente começa a balancear novamente. Primeiro eles eram os nossos heróis. Depois eles passaram a ser vilões, porque eles deixavam a gente viver. E agora a gente começa a perceber que, na maioria das vezes, eles tinham razão. E aqui, irmãos, é nesse momento, nessa dinâmica, é que nós vamos decidir como será o nosso relacionamento com os nossos pais. O que eu lamento na minha vida, em especial, é que eu gostaria de ter descobrido isso na adolescência. Se eu soubesse o quanto os meus pais tinham razão. Mesmo que fosse ruim, eu queria ter descoberto que eles tinham razão. Teria evitado muitas dores, muitos erros que eu cometi na minha vida, até chegar na fase adulta. E aí, nós passamos para uma nova fase, que é quando nós nos tornamos pai. Aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Nós ficamos morrendo de medo. Nós ficamos desesperados, porque nós somos inexperientes. Antes a gente achava o sabichão. E agora a gente está morrendo de medo de errar com os nossos filhos. E aí nós vamos recorrer a quem? Aos nossos pais. Porque eles vão estar sempre lá para nos ajudar. Então essa é mais ou menos a dinâmica para mim da vida. E os pais precisam compreender essa dinâmica.
E os filhos também precisam compreender essa dinâmica. E pensando me perdoe. E pensando em cada pessoa, e que cada pessoa tem a sua responsabilidade dentro da família, pensando em todos nós, como conviver bem em família? Eu tenho 3 conselhos daquilo que eu observei, daquilo que eu tenho observado na minha experiência e naquilo que eu tenho visto como pastor também, e da palavra do Senhor. O primeiro conselho é esse: invista na vida espiritual da família. O pai, ele tem um papel fundamental na vida do lar. Ele é o sacerdote do lar. Sendo ele o cabeça da esposa, como Cristo é o da igreja, ele deve instruir e ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Gosto muito desse texto, Deuteronômio 6, 4 a 7, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. De todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, e ensine-as com persistência a seus filhos. Conserve sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ensine a todo tempo. Fazendo isso, versículo 2: os seus filhos, os seus netos temerão ao Senhor, obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos todos os dias de sua vida e terão longa vida. Eu gosto muito de usar esse texto quando nós fazemos a consagração de crianças. Há algumas pessoas que gostam de chamar de apresentação, mas eu gosto de falar consagração, porque para mim faz mais sentido. Como é que você vai apresentar uma criança que Deus já conhece? Eu estou consagrando. E na verdade, muito obrigado. Na verdade, não é nem o pastor que faz isso, mas é o pai. Por isso que eu chamo o pai. E leio esse texto para ele. Eu pergunto assim: olha, diante da igreja, como testemunho, você é responsável por ensinar essa criança a andar nos caminhos do Senhor. Você tem convicção disso? Você tem certeza disso? Então eu levo o pai, é claro que a esposa ela tem um papel bem fundamental na família, de ensino, de aproximação, geralmente ela passa o maior tempo com o filho do que o pai. Então ela também tem essa virtude, né, de poder ensinar. Mas o pai precisa entender os seus sacerdotes, de querer ensinar, de abraçar o seu papel fundamental e poder ensinar a sua família. Outra coisa importante que eu insisto, que é algo muito difícil, principalmente nos dias de hoje, eu falo por mim também, na correria do dia a dia, é o culto doméstico. Quantas e quantas vezes você talvez tenha falhado nisso, em separar o tempo para você ler a Bíblia com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, e comentar sobre aquele texto, ensinar sobre aquele texto, um investimento com muitos lucros, mas é difícil, porque exige de nós disciplina.
E nós, homens, temos que ser disciplinados e separar esse tempo, que é importante, para a meditação da palavra, e compartilhar, e ensinar o aprendizado ao Senhor, o aprendizado do Senhor à família. Sem falar no estímulo à participação e à cooperação na igreja. Então, por exemplo, meu filho não quer vir na igreja, meu filho está desanimado. Aí você vai ver a realidade, mas você só vem de domingo à noite. Seu filho não te vê orando, o teu filho não te vê lendo a Bíblia, o teu filho não tem uma conversa com você. Que motivação que ele tem para vir aqui? Percebe? Quanto nós somos responsáveis pela motivação e estímulo dos nossos filhos? Então esse aí é o primeiro conselho. Vista na sua vida espiritual, na vida espiritual da família. Segundo conselho. Gaste tempo juntos, mas com qualidade e comunhão. O investimento espiritual é primordial, nós sabemos disso, é o mais importante, é o mais necessário na família. Mas a família precisa ser um lugar de lazer, de descontração, desenvolvendo então a comunhão dentro do lar. É importante ter diálogo entre si. Façam refeições juntos. É interessante que eu sei que a maioria das famílias aqui fazem isso, pelo menos do que eu tenho observado nas visitas. Sempre tem uma mesa grande para todo mundo sentar e se reunir. Ou é só quando o pastor vai, daí se reúne, né? E aí, nos outros dias, cada um senta num canto da casa, numa televisão, o outro vai para o quarto, etc. e tal, e não se reúne. Mas é tão importante a gente ter esse tempo ali, junto, para bater papo, sem televisão, sem celular. Hoje o celular tem assim atrapalhado de maneira tremenda as nossas vidas. Então você está lá almoçando, você está lá comendo e ele está assim, né? O tempo todo. Você chega, está ali, gastando tempo com algo que é inútil, naquele momento. Mas só um momentinho, espera mais um pouquinho, estou passando de fase. Né? Ou às vezes é os pais. Ô pai, eu tirei nota baixa em matemática. Não, espera um pouquinho. Pai, eu tirei nota baixa também, não sei o quê. Não, espera um pouquinho, né? Não, nada, o filho quer conversar, o filho quer dialogar. E aí o que acontece? O filho vai buscar amizade com outras pessoas. Você não tem tempo para ele. Eu gosto de pensar na família num ambiente alegre, num ambiente que a gente dá muita risada. Lá em casa não vai dar o tempo todo. Eu sou um palhaço. Eu até danço para Maria Sofia. Eu imito vozes, faço som. E eu me torno, eu acho que mais bebê do que ela. E junto com a Amanda também. A Amanda, eu acho que tem 2 crianças em casa. Você quer ver? Qual é o lugar mais engraçado? É na família. Eu lembro uma vez que fui fazer uma visita, e nessa época eu era seminarista, eu fui com o meu pastor. E nós fomos almoçar com a família. E aí, de repente, a criança vem assim no pai, puxa o pai, cochicha alguma coisa no ouvido, e ele solta uma gargalhada. E a criança sai correndo. Aí o pastor, curioso, disse assim: o que foi que ela disse? Aí ela perguntou assim: papai, pastor também come? Né? Porque a imagem da criança era que o pastor era um super-herói, não precisava de alimento, né? Aí ele disse: ih, come pra caramba, né?
Ele disse para a gente fazer regime. Só que eu estou em desvantagem até. Mas como assim desvantagem? Você é mais novo que eu? Eu sou mais novo que você. Só que eu faço mais visita que você. E aí, consequentemente, eu como muito mais que você. De repente, colocam na tua frente uma costela ou um prato assim delicioso. Aí você fala assim, irmão, sabe que eu não vou poder comer não. Mas pastor, eu fiz com tanto carinho. E aí você vai dizer, não, isso aqui é tudo dieta. Daí a pessoa vai ficar chateada comigo. Então, Adel, eu sei que eu vou perder para ele essa competição. A gente colocou em 60 dias, a gente vai se pesar de novo para ver qual é a porcentagem de que a gente deve ter. Então, eu vou fazer caminhada, né? Os meninos querem jogar futebol, perder peso. Mas eu estou em desvantagem, que a igreja saiba disso. Mas é muito bom também, né? Então é uma família que a gente se depara com situações engraçadas. Quem é que não tem uma boa história para contar do seu filho, não é? Hoje mesmo eu ouvi uma, não vou contar não. Mas é de alguém que fica debaixo da cama, agarrado na cama para não sair debaixo da cama. Não vou contar quem foi. Então, assim, são histórias que a gente só ouve na família. E a família tem que ser um lugar assim de dar risada, de alegria. Agora, é necessário ser presente, ter envolvimento pessoal, tanto os pais quanto os filhos. Nenhum sucesso pessoal justifica o fracasso na família. E presente não substitui a presença. Há pais que gostam de dar presentes, que é uma coisa boa, mas o que o seu filho mais vai querer é você, é a sua presença. Pais que dão de si mesmo, compartilham as suas histórias, os seus sonhos, as suas frustrações, compartilham inclusive os seus erros, os seus acertos, compartilham como se conheceram, como é que foi que ele conquistou a mamãe, como é que foi o namoro, a queda, como é que foi pedir pro sogrão, namoro. Compartilha a vida. Os pais têm que compartilhar a vida aos filhos, dizer quem eles foram, quem eles são e quem eles querem ser. Participam e se interessam pela vida dos filhos. A mãe não sabe nem que série que o filho vai estar. Eu não sei se é no segundo, se é no terceiro, se... não sei. Né? Esquece a idade, esquece o aniversário. Né? Então, eu acho interessante isso, doar-se. Meu pai não era cristão. Meu pai morreu com 49 anos. Sabe uma das coisas que mais me marcou na vida do meu pai? Quando ele me levava para comer lanche. Não era por causa do lanche, mas era por causa das conversas que a gente tinha. Ele perguntava um monte de coisa para mim. Na época, eu até achava assim, corre, porque tanta pergunta assim. Mas depois eu fui entender. Ele queria participar da minha vida. Ele queria saber quem eu era. Ele queria saber quem eram os meus amigos. Ele queria saber que eu estava vivenciando. Nós éramos católicos. E era muito engraçado, porque a gente ia para a igreja, mas não demorava nem 5 minutos. Ele falava assim, baixinho no meu ouvido: vamos comer um lanche? E a gente saía da missa, né? Minha mãe ficava doida com a gente, para comer lanche. A gente não ia na igreja, a gente ia comer lanche. Mas ele era o máximo para mim. E a gente saía para tomar sorvete, para jogar bola junto. Né? Isso é tão especial. São momentos que são marcantes, simples, mas marcantes. Filhos que dão de si mesmo, compartilham
Compartilhe os seus planos, os seus anseios, os seus medos. Não tem bloqueios, não tem dificuldades de terem conversas íntimas com os pais. Que às vezes os filhos pensam que é só do pai a parte de se aproximar. É parte do filho também. De se achegar e dizer: pai, vamos conversar? Mãe, vamos conversar? Pai, mãe, vamos conversar? Preciso contar para vocês. Olha, eu tenho um plano. Quero que vocês saibam quais são os meus planos. Eu quero que vocês orem pelos meus planos. Pais, respeitem os planos dos seus filhos. Orem por eles. Também considerem. Eles cresceram. E às vezes a gente pensa que não. E a gente serve. A gente quer que eu domine a situação. Não, deixe. Lembra como um passarinho que tem que dar o seu primeiro voo? Seus filhos estão saindo de casa. E de repente eles estão cada um em sua fase. Então tem aqueles que estão escolhendo ainda a faculdade, que vai entrar. Qual curso? Você pode orientar. Tem aqueles que já estão se preparando para o casamento. Pode orientar. Pode participar. Você tem que participar. Deixe seus pais participarem dos seus sonhos. Mas ao mesmo tempo que haja esse respeito mútuo, essa consideração, esse apoio. Jesus é o parâmetro, sempre. Ele veio ao mundo para mostrar o amor de Deus pelos seus filhos. E o que ele mais deu aos seus discípulos, sabe o que é? Foram roupas? Foram bens? Foram dinheiro? Não. O que Jesus mais deu aos seus discípulos foi de si mesmo, foi das histórias, foi da experiência, foi do exemplo. Olha, vem cá, vou te ensinar, faça assim. É assim que tem que ser. Jesus ele deu de si mesmo. Isso é lindo. Pais que se dão marcam as vidas dos filhos. Se de repente você tem essa dificuldade, ore, peça a Deus forças e estratégia para se aproximar da vida dos seus filhos. Eles marcam as vidas dos filhos não pelos presentes, nem pelas viagens, nem pelas férias, mas pelo tempo de caminhada, pelo privilégio de ter o conhecimento de quem eram os seus pais. Por exemplo, só para vocês pensarem, vocês já contaram para os seus filhos como é que foi que eles nasceram? Literalmente falando, pode parecer meio assim, estranho ou bobo, mas conte. Quais eram os seus sonhos no momento que você estava grávida e aí você ansiava tanto para aquele bebê? E aí você vai poder contar: olha, eu esperei você com tanto amor. E aí você, pai, vai dizer: no dia do parto foi assim, foi assado, eu estava não sei aonde, e foi isso, foi aquilo. Você vai poder contar a experiência que você nasceu. Não adianta dizer para eles que eles eram bonitos, não, porque não existe neném bonito, não, gente. Não tem. Depois eles até ficam bonitinhos. Na hora que nasce, não, é bonito. Não vem dizer que é bonito, não. Depois eles ficam bonitinhos. Fala a verdade. Você era filho, você era filho. Mas depois vocês ficam bonitos. É por essa que mãe não vai, né? Mãe sempre vai falar que é bonito, né? Mas, gente, percebe que quanto isso é importante? São coisas simples. Simples. Eu conheço toda a história do meu pai. Eu conheço como é que foi que ele começou a namorar com a minha mãe. Você quer ver o que é engraçado? As histórias se repetem. Meu pai morava em São Paulo, na minha cidade, Sumaré. Foi para Campo Mourão, na casa do irmão. Conheceu minha mãe, que trabalhava na casa do meu tio, na época. Os dois começaram a namorar, se casaram em Campo Mourão.
pessoal foi embora para São Paulo, né? Qual é a minha história com a Amanda? Eu morando em São Paulo, fui pastorear em Campo Mourão, conheci a Amanda, casei em Campo Mourão e fui para Toledo. Só não voltei para São Paulo, porque Deus me quer no Paraná, né? Eu entendo isso, né? E agora, mais do que nunca, acho que até ficar velhinho, se vocês me aguentarem aqui em Maringá. As histórias se repetem. Outra coincidência, nós temos 9 anos de diferença. Eu e a Amanda. Meu pai também, com a minha mãe. Interessante, né? Meu pai não era novo, não. Nem eu. Né? Então, assim, Deus, eu acredito que o relacionamento que eu tive com Ele foi tão especial. Eu queria tanto que ele tivesse conhecido a Cristo, não sei se ele conheceu. Mas eu acho que se ele tivesse conhecido a Cristo, ele ia ser um evangelizador fantástico. Porque aquele homem era rico e não era crente. Percebe como algo simples marca tanto as nossas vidas? Jesus ensinou muitas pessoas e às vezes milhares delas. Ele teve que enfrentar inimigos, decididos a matá-lo, inclusive. Mas Jesus sempre guardou o melhor dele para os seus discípulos. E uma das passagens mais belas, mais conhecidas da Bíblia, que é o Sermão do Monte, não é direcionado às multidões, mas foi direcionado justamente aos discípulos. Tanto é que o texto diz assim: quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, e havendo-se sentado, os seus discípulos foram atrás dele, se aproximaram, e ele começou a ensinar a respeito do reino de Deus. Gaste tempo em família, dá risada. Alguém conhece o MacGyver? Conhece o MacGyver? Eu assistia MacGyver com meu pai comendo pipoca. MacGyver foi o melhor dos heróis de todos os tempos. Até o Super-Homem perde para ele, porque aquele homem fazia bomba com clips. Ele era incrível. Ele abria qualquer porta, ele fazia um monte de coisa que nenhum outro herói do cinema fazia, né? Então são coisas marcantes que ficam ali no nosso coração. Por último, terceiro conselho. Seja suporte e demonstre o amor que sentem um pelo outro. João 17 traz ali uma oração de Jesus por nós. Ele orou por todos nós. Jesus se preocupou. Mas por entre as linhas, o que nós percebemos é que Jesus tinha cada um dos seus como uma dádiva do Pai. Algo precioso, valioso. E nós ainda mais devemos olhar então para a nossa família da mesma maneira. Uma dádiva. Ele se esforçou para guardar, para preservar, para não perder nenhum deles. Embora houve algumas perdas. Como por exemplo o Judas, que teve o privilégio de caminhar com Jesus de pé, mas ele não desistiu. Por 3 vezes Jesus insistiu com Judas. Numa delas, antes da ceia, quando lavou os pés de Judas, lavou os pés do seu traidor. Depois, no momento da ceia, serviu a ceia para Judas, assim como serviu para todos os outros, dizendo: Judas, eu ainda quero ter comunhão contigo. Você é meu traidor, mas eu quero ter comunhão contigo. E lá no Getsemane, quando Judas chegou até ele, ele disse:
Para quê? Né? Juros, eu sei que você vai vir para aí, mas mesmo assim eu quero ser teu. E Judas não percebeu o quanto isso era forte para a vida dele. E ele decidiu ir para outro lado. Seja suporte para os mais fracos e também tolerante com as limitações que eles possuem. Eu e minha irmã, nós somos bem diferentes. E geralmente, quando você tem algo mais forte em você, você despreza o outro. Irmãos, estou falando de irmãos, que tem mais dificuldade naquela área, né? E isso às vezes gera algumas brigas. Isso gera alguns conflitos. Mas a lição é: seja mais tolerante. Ora, nós somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Romanos 15, 1 a 3. Jesus pensou em nós e não em si mesmo. Ele foi tolerante, ele foi paciente, ele foi compreensivo, ele foi misericordioso conosco. É interessante que ele ensinou várias vezes a mesma coisa de maneiras diferentes. Pega as parábolas para você ver. Ele conta de um jeito, ninguém entendeu nada. Aí ele fala: peraí, que eu vou explicar de novo. Aí ele conta de novo, ninguém entendeu nada. Aí ele vai lá e explica de novo, contando outra parábola. Aí depois ninguém entende nada. Ele conta de novo, com paciência. Imagina você ensinar um bando de gente que não entende nada, não aprende nada, mas tem que ensinar tudo de novo, com amor, com carinho, com dedicação. Então, temos que ser assim. Leve as cargas uns dos outros e faça o bem. Gálatas 6, 2 e 9 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Só um minuto, irmãos. Terminando o período da gripe, aí a garganta está bem irritada, eu peço perdão. Retomando, a nossa tendência é ter paciência com todo mundo, com os de fora. Agora com o de dentro, meu Deus. Tem gente que olha a família como se fosse um walk-talk, né? Se reúne só para brigar. Já se viu. Afinal de contas, ele pegou o seu danoninho, ou o seu Yakult. Era meu, mãe! Olha, e tinha dono por acaso. Aí ele comeu uma mistura maior. Bom, você foi generoso, você deu. Você comeu a menor para que ele pudesse comer mais. Não, mas não foi isso não. Você queria maior? Queria. Então, vai ficar para a próxima. E aí os conflitos. Agora é a vez dele de lavar a louça, é a vez dela. Aí começam as brigas. Foi ele, mãe, não foi eu. Então, nós não temos paciência, às vezes, com as pessoas de dentro. De fora nós somos um sangue. Meu Deus, vai ter paciência com todo mundo. Mas na hora que a minha mãe começa a falar comigo, mãe, deixa, mãe, entendi. Mas filho. Então a gente tem paciência. Seja companheiro, solidário, fiel à sua família. Ninguém vive só. E ninguém faz nada sozinho. Pior é quando você vê lutando e você não faz nada e você tira sarro. Bem feito, seu tom. Né? Fala para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai.
Bíblia que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, estando ele só, não haverá quem o levante. Será uma lástima ao que estiver sozinho, mas aquele que tiver um companheiro vai levantar. Se importe como Jesus se importou. Ele não pensou em si, se esvaziou do seu poder e pensou mais em nós do que em ele. É esse sentimento que nós temos que ter em relação à família. Não seja egoísta, nem orgulhoso. Ame como Jesus amou, de maneira abnegada. Tá bom, eu faço para você, mas o que você vai fazer para mim? O que eu ganho com isso? Né? Mas a moeda de troca. Seja suporte, ajude, carregue, leve as cargas uns dos outros, é tua família. Seja companheiro, tolerante, abnegado, pensando bem do outro. A família precisa disso. A família precisa disso. Concluindo, viver bem no relacionamento familiar, claro que não é nada fácil, vocês sabem disso, mas é necessário a gente se esforçar. Exatamente porque depende de todos nós, não depende só de um. Mas busque ao Senhor, obedeça ao Senhor em tudo, e que o seu lar seja construído por Ele. Por último aí, Colossenses 3, 20, 21. Filhos, em tudo, obedecei a vossos pais. Lembra da dinâmica da vida? Seus pais sabem o que estão fazendo. Os pais sabem. Meus conselhos. Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Compreendam, entendam, aceite, aprenda com o teu filho. Os filhos também têm coisas para ensinar. Às vezes a gente se fecha e pensa que o filho não tem nada mais para ensinar. Mas tem. Então, que as nossas famílias tenham essa dinâmica, um relacionamento saudável. Eu acredito muito que o relacionamento na família é a base para a estrutura de uma nova família. Se dentro da sua família, o seu filho, a sua filha, não teve um bom alicerce, muito provavelmente vai ter dificuldades para formar a nova família. Então você tem que dar esse alicerce para os seus filhos. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Vamos orar. Deus, obrigado por nossas famílias. Obrigado, Jesus, porque nenhuma delas é perfeita. Isso que faz dela ainda mais especial. Nós entramos em conflitos, nós temos pensamentos diferentes dos outros, mas o que é mais legal é que no final sempre dá certo. Obrigado por minha família, Deus, porque foi presente do Senhor. Obrigado por cada família aqui. Talvez, assim como eu, alguns tiveram uma história complicada com os pais. Talvez não teve esse elo de ligação com os pais. Mas eu peço a Deus que o Senhor conforte o coração, tire as tristezas, os traumas, as decepções, as mágoas que ficaram lá no passado, que elas não venham a prejudicar
relacionamento com os filhos na atualidade ou no futuro. Deus, que nossas famílias sejam famílias firmes, constantes, que amam o Senhor de todo o coração, querem servir ao Senhor de todo o coração, que nós possamos aprender contigo. Obrigado por nossa família. Mesmo quando nós passamos por dificuldades, às vezes por divórcio, pela morte, e às vezes nós temos que recomeçar, nós temos que dar novos passos, e às vezes a gente fica perdido porque a gente não sabe o que a gente vai fazer, mas o Senhor vem e nos ajuda, nos fortalece, nos dá sabedoria. Deus, nos ajude a ter este bom relacionamento com os nossos familiares, apesar dos defeitos, apesar das dificuldades que nós temos, que sejamos famílias assim fortes no Senhor. Deus, também nos dê uma semana abençoada, uma semana diante do Senhor, na Tua presença, cheia de vitórias. Nos leve de volta aos nossos lares, daqui a pouquinho, em paz, em segurança, que possamos, ó Deus, cumprir e obedecer a Tua palavra no nosso dia a dia. Sejamos como aquele guerreiro que lança a flecha, que ensina, calcula corretamente, e que como flecha sejamos obedientes e não rebeldes. Deus, o Senhor é o dono das nossas vidas. Nós pedimos que o Senhor venha cuidar dela em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos cantar ao Senhor logo após a música. Eu despeço dos irmãos ali na porta. Quero dar um abraço a cada um de vocês. Depois vocês abracem-se e também desejem uma semana abençoada para quantos vocês puderem abraçar, desejar essa semana.